Imagina entrar em um bar cheio de gente, cercado de câmeras de segurança e simplesmente sumir, sem sair pela porta, sem passar por nenhuma câmera, como se o chão tivesse engolido você. Foi exatamente isso que aconteceu com Brian Shaffer, e quase 20 anos depois, ninguém ainda sabe como. Quem era Brian Shaffer? Brian tinha 27 anos e a vida toda pela frente. Estudante de medicina na Ohio State University, ele era o tipo de pessoa que todo mundo gosta de ter por perto. Extrovertido, simpático, fácil de se relacionar. Os amigos descreviam ele como alguém que animava o ambiente só de chegar. Aquele cara que se sentia em casa em qualquer lugar. Ele adorava música, especialmente o Pearl Jam. Nas horas livres, curtia sair com os amigos, explorar os bares da cidade, aproveitar a vida. Mesmo com a pressão pesada da faculdade de medicina, ele conseguia equilibrar os estudos com o lado social e parecia fazer isso com facilidade. Mas os últimos meses antes de sumir não tinham sido fáceis. Brian tinha perdido a mãe pouco tempo antes, uma dor que qualquer pessoa levaria muito tempo para superar. Mesmo assim, quem estava perto dele dizia que ele continuava focado, continuava trabalhando pelo futuro que tinha planejado. Ele não tinha dado sinais de desistência. Pelo contrário, tinha até uma viagem marcada. No dia 3 de abril, ele e a namorada embarcariam para Miami. Uma escapada para relaxar depois das provas. Era uma promessa de dias melhores, um fôlego depois de tudo que tinha passado. A vida de Brian, até aquele ponto, parecia estar no trilho certo. Futuro claro, relacionamento sólido, planos concretos. Nada indicava o que estava prestes a acontecer. A noite de 31 de março de 2006. Era o fim dos midterms. Hora de respirar. Na noite de 31 de março de 2006, Brian saiu para comemorar com os amigos em Columbus, Ohio. Ele se encontrou com seu melhor amigo, Clint Florence, e mais um colega. O programa era simples: dar uma volta pelos bares da região, relaxar, celebrar o fim das provas. Uma noite comum para um estudante de medicina que precisava de um descanso merecido. E por horas, tudo correu exatamente como esperado. Brian estava bem, estava animado, conversava, ria, curtia a noite sem nenhum sinal de preocupação. O grupo foi passando de bar em bar, como tantas outras vezes antes. Nada de incomum, nada de estranho. Era só mais uma sexta-feira à noite, até chegarem ao Ugly Tuna Salona. O bar ficava dentro do Gateway Complex, um espaço movimentado no coração de Columbus. Era um lugar popular, cheio de gente, com câmeras de segurança espalhadas por vários pontos. Quando Brian e os amigos subiram a escada rolante e entraram no bar, era por volta de 1h15 da madrugada. Tudo isso foi gravado. As câmeras registraram Brian entrando, tranquilo, sem pressa, sem nenhum sinal de que algo estava errado. Era só mais um jovem entrando num bar lotado numa noite de sexta. Só que aquela seria a última vez que ele apareceria em qualquer câmera saindo daquele lugar. O momento que ninguém consegue explicar. Por volta de 1h55 da madrugada, Brian apareceu nas câmeras mais uma vez. Desta vez, ele estava do lado de fora do bar, perto do topo da escada rolante. Estava conversando com duas mulheres que não faziam parte do grupo dele. A cena era tranquila, uma conversa casual, do jeito que acontece toda hora num lugar assim. Alguns minutos depois, Brian se despediu das mulheres e caminhou de volta em direção à entrada do bar. E aí ele saiu do alcance das câmeras, para nunca mais aparecer. Isso foi às 1h55 da madrugada do dia 1º de abril de 2006. Aquele foi o último registro confirmado de Brian Shaffer em qualquer câmera de segurança. Ele entrou novamente em direção ao bar e desapareceu. Os investigadores reviram todas as gravações disponíveis. Entre 10 e 15 discos de imagens cobrindo diferentes ângulos do complexo, entradas, saídas, corredores, escadas. Nenhuma câmera mostrou Brian saindo. Nenhuma. Num lugar com cobertura tão ampla de vigilância, ele simplesmente não existe mais nas gravações depois das 1h55. Como alguém entra em um bar filmado por câmeras de todos os lados, se sai sem ser gravado? É essa pergunta que persegue todos que conhecem esse caso. Quando o silêncio virou alarme. Nos dias que se seguiram, ninguém ainda sabia que Brian tinha desaparecido. Mas o dia 3 de abril chegou,
e Brian não apareceu no aeroporto. A viagem para Miami, aquela que ele tinha planejado com tanto cuidado para depois das provas, não aconteceu. Ele simplesmente não foi. Sem avisar, sem explicar, sem dar sinal de vida. Para quem conhecia Brian, aquilo não fazia sentido. Ele era organizado, tinha planos, tinha compromissos. Uma viagem com a namorada não era algo que ele simplesmente esqueceria ou ignoraria. Aquela ausência no aeroporto foi o primeiro grito de que alguma coisa tinha dado muito errado. A partir daí, as tentativas de contato não tiveram resposta. Nenhuma mensagem retornada, nenhuma ligação atendida, nenhum sinal. Dias antes, Brian tinha terminado as provas, saído com os amigos, estava animado com a viagem. E então, do nada, silêncio total. O contraste entre a vida ativa que ele levava e aquele sumiço repentino era perturbador demais para ser ignorado. A família e os amigos acionaram as autoridades. A investigação começou. A investigação e as perguntas sem resposta. A polícia foi fundo nas gravações do Gateway Complex, revisando hora a hora de cada câmera disponível. A esperança era encontrar algum ângulo que tivesse passado despercebido, algum momento em que Brian aparecesse saindo pelo fundo, por uma saída lateral, por qualquer lugar. Nada. As imagens mostravam Brian chegando. Mostravam ele do lado de fora às 1h55, conversando com as duas mulheres, voltando em direção ao bar. E depois, nada mais. O caso gerou discussões intensas e teorias das mais variadas. Duas delas se destacaram ao longo dos anos. A primeira é a hipótese do crime. Será que Brian encontrou alguém naquela madrugada, fora do alcance das câmeras, e foi vítima de alguma violência? Essa possibilidade existe, mas não há nenhuma evidência concreta que confirme essa versão. Nenhum rastro físico, nenhuma testemunha, nenhum detalhe que sustente essa linha com firmeza. A segunda teoria é mais perturbadora de um jeito diferente. E se Brian tivesse escolhido desaparecer? E se, de alguma forma que ninguém notou, ele tivesse decidido simplesmente ir embora da própria vida? Mas essa versão também não se sustenta completamente. Não havia sinal de que ele estava se preparando para sumir. Não havia despedida. Não havia movimentação financeira suspeita. Não havia nada que indicasse uma saída planejada. E então fica aquela questão central, que nenhuma teoria consegue responder de forma satisfatória. Como alguém some de um local com tanta câmera sem ser registrado em nenhuma delas? Uma família que ainda espera. Quase 20 anos se passaram desde aquela madrugada em Columbus. O caso de Brian Shaffer está nas mãos de uma unidade de casos frios, mas permanece oficialmente aberto. As autoridades continuam avaliando informações que chegam, e ao longo dos anos, comunidades online, podcasters e pessoas dedicadas a crimes não resolvidos têm mantido o caso vivo, enviando pistas e relatos que os investigadores analisam. A família de Brian nunca parou de procurar respostas. Em uma declaração pública, o irmão de Brian disse que não passa um único dia sem que ele pense nele. Essa frase carrega o peso de quase 2 décadas de incerteza, de noites sem dormir, de perguntas que nunca foram respondidas. Brian Shaffer tinha 27 anos, sonhos grandes, um futuro promissor e uma viagem pela frente. Ele entrou em um bar numa madrugada de abril e nunca mais foi visto. Sem corpo, sem despedida, sem explicação. O mistério continua. Se você sabe de alguma coisa sobre o desaparecimento de Brian Shaffer, entre em contato com as autoridades de Columbus, Ohio. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser a peça que falta para finalmente dar uma resposta à família dele. E se esse caso te tocou, compartilha com alguém. Às vezes, a solução de um mistério começa com uma conversa simples entre pessoas comuns. Brian Shaffer entrou naquele bar. Em algum momento, ele saiu, de alguma forma, e alguém, em algum lugar,